Queridos, eu convido vocês agora a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Nós vamos estar lendo do versículo 15 até o versículo 17. Efésios 5, do 15 ao 17. Amém? Efésios 5, do 15 ao 17, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Vamos mais uma vez fazer a leitura. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Oremos. Paizinho querido, queremos te agradecer e, ó Deus, louvar o Senhor. Te agradecer, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, de estar, Senhor Deus, em liberdade de culto, de poder, ó Pai, com a Bíblia aberta, aprender e estudar, ó Pai, mais sobre ti. Pedimos também, ó Deus, que nessa noite o Senhor traga cativo o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender as verdades contidas aqui neste texto, Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito nós oramos. Amém. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, irmãos, sobre o tema remir o tempo. Versículo de número 16 diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que significa isso? O que é remir o tempo? O que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja e quais as lições que nós podemos tirar para as nossas vidas? Bom, nós temos que entender, e eu acredito que todo mundo tem essa compreensão, de que o tempo ele é uma dádiva preciosa, um presente que Deus nos deu. E a cada ser humano, Deus dá uma medida de tempo. A Bíblia diz que o tempo, ele é como uma neblina, uma fumaça. E assim é a nossa vida. Ao amanhecer, a neblina está forte, mas já ao meio-dia, ela se dissipou. A Bíblia vai comparar a vida do homem com esta fumaça. Ela é passageira, ela é transitória. Mas nós podemos afirmar com toda certeza que sim, o tempo é uma dádiva. O tempo é um presente que Deus deu para nós. Cada dia é um presente, cada dia é uma nova oportunidade. E nós temos aí diante de nós aquilo de mais precioso, o que não volta, que é o tempo. O dinheiro a gente recupera, bens a gente conquista de novo, mas o tempo perdido nós não conseguimos recuperar, tá? Foi por isso que o profeta Jeremias disse lá em Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Quando nós começamos a pensar sobre isso, nós ficamos encantados. Talvez você possa estar dizendo: ah, pastor, mas eu não tenho sentido Deus. Eu não tenho visto Deus. E eu gostaria que você, junto comigo, enchesse o seu pulmão de ar. Só o fato de você estar respirando hoje mostra que Deus está contigo.
A misericórdia do Senhor, ela se renovou na sua vida. O interessante é que o profeta não diz que o tempo não tem fim. Muitas vezes nós pensamos que o tempo ele é algo infinito. Não. O Senhor Jesus Cristo diz: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Existe sim um relógio que também corre para o tempo. Lembre-se que eterno só existe um, e é Deus. O tempo não é eterno, o tempo é algo que foi criado para Deus. O tempo existe para nós, mas não existe para Deus. Deus é eterno e Ele é o único. Por isso que o profeta não diz que o tempo é eterno, mas ele diz que eternas são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor não têm fim. O tempo tem um fim. Nós temos um fim. O próprio tempo tem um fim e terá um fim. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim. E glória a Deus por isso, porque elas se renovam no tempo de hoje. Agora, e se você está aqui, é porque ela se renovou na sua vida. Então, ao raiar de um novo dia, e o raiar de um novo dia é a prova da bondade, do amor e da misericórdia do Senhor. Se você não está sentindo Deus, comece a percebê-lo nessas pequenas coisas. Só o simples fato de você estar vivo mostra a misericórdia do Senhor. A cada dia, e cada dia, para ser vivido na sua plenitude, é necessário que esse dia seja vivido na presença de Deus. Todos os dias que não vivemos na presença do Senhor é um desperdício. Então, se você viveu alguns dias longe do Senhor, ou negligenciando o Senhor, sim, nesse dia você perdeu tempo, e este dia foi desperdiçado. É por essa razão que o apóstolo Paulo está orientando a igreja que está em Éfeso a andar com prudência e não com insensatez. Sejam prudentes e não insensatos. Como nós conhecemos o passado, pois já estivemos lá, estamos no presente caminhando em direção ao futuro, nada mais óbvio do que o apóstolo Paulo usar a metáfora de uma caminhada para ilustrar a vida. E por isso no versículo 15 ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. Aqui o apóstolo Paulo não está falando literalmente para você tomar cuidado quando você sai para caminhar, não. Ele está dizendo: olha, veja, analise como você está vivendo a sua vida. Como você está vivendo a sua vida. Por quê? Porque nós estamos em constante movimento. Nós estamos em constantes mudanças e agitações. E por conta disso nós corremos um sério risco de nos esquecermos que existe uma maneira correta de agir, de proceder, de caminhar, de se comportar, de se vestir, de se portar e de se viver. O mundo está em constante mudança, alterações. E se nós formos querer acompanhar todas as alterações do mundo, nós vamos nos perder. E nós vamos esquecer a maneira correta de viver. E é isso que o apóstolo está falando. Portanto, vede prudentemente como andais. Vejam, parem, analisem, pensem. Vocês estão vivendo da maneira correta? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por quê? Porque o mundo está em constante mudança e diante dessas agitações nós corremos esse risco de nos esquecermos que existe sim uma maneira correta de se viver e de proceder também diante dos dias maus. Então vejamos aí o primeiro versículo que lemos, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O apóstolo Paulo, a orientar a igreja, e por que ele está falando isso? Quando ele inicia falando portanto, é porque ele está introduzindo um novo assunto
que complementa um assunto antigo. Qual é o assunto antigo? Ele está falando de um povo que quer ser cheio do Espírito Santo. Ele está falando de uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo. Esse é o contexto do capítulo 4 e o início do capítulo 5. O versículo 1 do capítulo 5, Paulo está dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, portanto, já que você quer ser imitador de Deus como um filho amado, preste atenção na maneira com que você está vivendo a sua vida. Preste atenção na maneira com que você está conduzindo a sua vida. Porque você pode querer no seu íntimo, mas com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas ações, você demonstrar completamente o contrário daquilo que você quer. Você quer ser um filho de Deus, você quer ser um imitador de Deus, mas na prática você está fazendo tudo o contrário. Então as suas atitudes mostram que na verdade você não está sendo um filho de Deus e que você não está imitando a Deus. Então é por isso que o apóstolo Paulo ele usa o caminhar como uma metáfora para explicar o que é a vida. Muito interessante, irmãos, porque muitos cristãos querem viver do seu jeito. Muitos cristãos de hoje, e isso não é uma novidade, naquela época também, por isso que Paulo está escrevendo isso para a igreja de Éfeso, muitos cristãos querem trilhar o seu próprio caminho, mas infelizmente não é assim. O cristianismo não é assim. Infelizmente, ou felizmente, para nós, não é assim. Não é assim que funciona. Para um cristão, você precisa, ou aliás, para ser um cristão, você precisa imitar o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o modelo do cristianismo. Muitos cristãos no primeiro século, ou na primeira igreja, os cristãos que eram da primeira igreja, da igreja primitiva, eles eram conhecidos como os do caminho. A igreja primitiva não tinha placa, mas eles eram conhecidos como os do caminho. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 2, Atos 22, versículo 4 e Atos 24, versículo 14. O próprio apóstolo Paulo, ele pede cartas para perseguir esse grupo, que era o grupo do caminho, e caminho com C maiúsculo. Por quê? Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em um mundo plural, aonde cada um trilha o seu caminho, onde cada um tem a sua verdade, e aonde cada um tem um conceito de vida, Cristo continua sendo singular. Então, se você quer ser um cristão, ou se você é um cristão, você vai trilhar o caminho. Você vai trilhar a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Cristo não abre parênteses para o plural. Ele é singular. Quando Paulo escreve, portanto, vejam como prudentemente vocês andam, ele está lembrando a igreja de que ela deve se comportar e agir como esperado. Paulo está lembrando eles: olha, lembra que já veio alguém antes de vocês, e essas pessoas andaram e se portaram dessa maneira. Então vocês precisam andar e se portar desta maneira também. E isso é muito importante, irmãos, pois muitas vezes alguns crentes não agem como os outros lá de fora do mundo esperam. Muitas vezes os crentes não agem como os outros lá de fora esperam. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Supondo que você é convidado para ir no aniversário do seu amigo ou da sua amiga. Ele não é crente, ele não é um cristão. E lá tem bebida alcoólica. Não tenha dúvidas que eles vão oferecer para você. Mas também não tenha dúvidas que mesmo eles oferecendo, a reação que eles esperam é que você recuse. E o fato de você recusar não vai chocar eles. Ele não vai ficar olhando: nossa, que super crente, recusou.
Agora, se você aceita o copo de bebida, você cai no conceito. E você não tem mais moral nenhuma. Mesmo que um dia você se arrependa e você quiser falar, você quiser corrigir, ele vai esfregar, ele não vai só jogar não, ele não vai mostrar. Ele vai esfregar na sua cara, dizendo, lembra aquele dia? Você bebeu lá em casa. Eu abri a latinha, dei para você e você tomou. E onde é que você fica com o seu rosto? Aí dá vontade de virar um avestruz, né? Abrir um buraco assim e enfiar a cabeça lá embaixo. Porque mesmo que te ofereçam, o que o mundo espera é que você diga não, e não o contrário. Às vezes a gente pensa que é o contrário. Nossa, eles vão surpreender, meu Deus, que pastor mais maneiro, que cara mais descolado, ele bebe com a gente, ele fuma com a gente, ele faz o que a gente faz. Não, irmãos, eles esperam que você tenha uma postura de cristão. Você pode até ir, e deve ir no aniversário, deve ir lá, deve dar um abraço, levar um presente, se alegrar, ir na festa de casamento, mas tem coisas que você não faz. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Eu não vou aceitar. Não, mas toma, é só um gole. Não, eu não vou aceitar porque eu sou cristão. Eu não quero, muito obrigado. Essa pessoa pode até insistir, mas ela vai ficar no seu coração. Não, eu ofereci só por oferecer. E você vai ouvir essa resposta, eu ofereci só por oferecer, porque eu sabia que você não ia aceitar. Quando tem um grupo de amigos, e eles estão falando de assuntos obscenos, e você se aproxima, o normal disso é que você, ao ouvir, saia, porque é o que a Bíblia orienta. Não fiquem na roda dos escarnecedores. Agora, se eles te respeitam muito, eles param de falar. Agora, se eles não te respeitam, o que você tem que fazer como cristão? Dar risada disso? Aprender isso? Participar? Não, porque Paulo disse, eu me fiz de... Não, irmãos, Paulo não está dizendo que você deve ter dupla personalidade. Paulo diz que nós devemos ter estratégia de evangelismo. Estratégia de evangelismo. Ô meus queridos irmãos, o problema é que muitas vezes nós agimos, ou aliás, muitas vezes nós não agimos como deveríamos agir. E assim frustramos a expectativa. Por isso Paulo começa orientando. Vejam prudentemente como vocês estão vivendo. Ai, pastor, eu não sinto mais Deus falar comigo. Como é que está a sua vida, irmão? Quanto tempo você ora? Você ora ainda? Quanto tempo você tira para a leitura da palavra? Você lê a palavra? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Jesus fez por você? Por que você está assim com Jesus? Pastor, não inventa desculpa não. Responde para você mesmo. O que é que Jesus fez para você? O que o Espírito Santo fez para você que te machucou tanto? E a resposta você sabe que não é nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu já vi jovens que aceitaram bebidas dos colegas e depois eu ouvi dos colegas a seguinte frase: eu ofereci, mas pensei que ele iria recusar. Jovens da minha antiga igreja. E eu fui evangelizar os amigos. E aí os amigos falaram, não, eu ofereci, ele bebeu com a gente. Mas eu ofereci pensando que ele não ia aceitar, e ele aceitou, bebeu mais do que nós. Bebeu mais do que nós. Falei, opa, então está tudo vocês precisando de Jesus. Vocês e ele também, bora para a igreja. Eu mesmo, irmãos, sei que existem coisas que as pessoas não falam perto de mim, que não fazem perto de mim. Eu mesmo sei que tem assuntos que as pessoas não conversam perto de mim e que continue assim. Glória a Deus por isso, porque eu não sou participante dessas coisas. Eu não sou participante. Então Paulo nos orienta e orienta a igreja. Portanto, façam uma autoavaliação prudente de como vocês estão se comportando como cristãos. Não se comportem como nécios, como tolos, e sim como sábios.
Por quê? Para vivermos como sábios, nós vamos precisar fazer duas coisas, e o texto nos apresenta. Quais são essas coisas? Em primeiro, não viver como tolos. Para vivermos como sábios, nós não podemos viver como tolos, como pessoas insensatas. E segundo, remir o tempo. E é o que eu pretendo fazer aqui nesse sermão, nesses próximos minutos com vocês, é apresentar esse caminho. Como viver como sábio. Ou aliás, como não ser um tolo. Como não ser um nécio. E nós vamos ver isso então. A orientação aqui, em primeiro lugar, ela é clara. Não vivam como tolos. E o que isso significa? Não vivam fazendo uma bobagem atrás da outra, gente. É isso que o texto está falando. Não vivam como tolos. Vejam prudentemente como vocês estão andando. E não vivam como tolos. Não vivam caindo no mesmo engodo, no mesmo erro. A palavra nécio não significa uma pessoa desatenta, não significa uma pessoa lerda, não significa uma pessoa desastrada, nem muito menos alguém que tenha problemas nas suas faculdades mentais. Não é isso. A palavra nécios ou tolos aqui que o apóstolo Paulo usa, são aquelas pessoas que livremente tomam decisões conscientes de desobedecer a Deus. Então o nécio e o tolo do versículo é aquele que conhece Deus, é aquele que conhece a Cristo, é aquele que tem o Espírito Santo em si, e essa pessoa livremente decide tomar uma atitude errada. No contexto dessa passagem, nécios são aquelas pessoas que conheceram ou conhecem a Cristo, mas que conduzem as suas vidas do jeito que elas querem conduzir, como bem entendem, sem se importar com as consequências. Todo o tolo tem as suas escolhas pautadas nos desejos do seu próprio coração. E depois lá na frente anda desiludido. Por que está desiludido? Porque outrora se iludiu. Porque outrora andou iludido. E nós temos aqui alguns exemplos dentro das Escrituras de pessoas que agiram como tolas. Em primeiro lugar, a mulher de Jó. A mulher de Jó, e vocês conhecem muito bem a história, Jó, o homem mais rico do Oriente, e Satanás está rodeando a terra, chega o dia de prestar contas a Deus e ele se apresenta, e Deus fala para ele: viste lá meu servo Jó, todo aquele discurso da integridade de Jó, e Satanás diz também, ele tem tudo o que ele quer, ele é rico, e Deus diz: vai lá, tira tudo dele, mas não toca na vida. Em uma sequência de catástrofes, o homem que começa sendo o mais rico do Oriente acaba sentado em cima das cinzas, com 10 filhos sepultados, sem absolutamente nada, com uma doença terrível, se coçando com um caco de telha. E é nesse momento, nesse contexto, que a esposa de Jó, em Jó capítulo 2, versículo 9, diz assim: você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa Deus e morra. E Jó
enquanto nós estávamos no deserto, Davi e seus soldados nos serviram como de escudo, tanto de dia quanto de noite, e tudo que era do nosso Senhor, nós trouxemos para dentro de casa. E agora ele deu essa resposta, e você pode ter certeza, Abigail, que Davi vai vir aqui e vai matar todo mundo. E dito e feito, irmãos, Davi, quando ouviu a resposta, mandou todo mundo levantar, falou: desembanhe as espadas, que nós vamos lá, e todo homem nós vamos matar, não vai ficar um. Eles só iam preservar as mulheres. Nesse meio tempo, Abigail levanta uma oferta: 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. Põe tudo em cima de um jumento e vai encontrar Davi e seu exército no deserto. Quando chega até ele, se joga ao chão, se prostra com o rosto em terra e tem um discurso que convence o coração de Davi. Davi desiste da matança, volta para o acampamento. Abigail volta para casa. Quando chega em casa, encontra o marido bêbado. O que toda esposa faz, esposa sábia faz quando encontra o marido nessas condições? Não fala nada. A tola já quer discutir. E aí você arrebenta com o seu casamento, você arrebenta com a sua casa. Esse não é o momento para discutir. E diz o texto, que Abigail esperou até o outro dia. Quando o efeito do álcool tinha passado, ela sentou com o marido e contou tudo o que tinha feito. Que tinha encontrado com Davi no deserto e que ele estava vindo com os seus exércitos e que ia matar todos os homens. Diz o texto nas escrituras, do versículo 37 ao 39. Que aquele homem Nabal, que era duro no trato, que era ignorante com a sua esposa e que era mau nos seus negócios, o seu coração ficou como uma pedra. Esse homem teve um derrame e ele ficou 10 dias paralisado na cama e no 10º dia ele morreu. Versículo 39 diz que Davi, quando soube disso, mandou uma proposta para Abigail e casou com ela ainda, irmãos. E a Abigail aceitou. Ô meu irmão, se você é duro no trato, amolece o coração, filho. Filha, se você é dura no trato com seu marido, amoleça o coração. Amoleça o coração. Davi, bem dizer, o Senhor disse: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor pelejou por mim essa batalha e eu não derramei sangue inocente. Em terceiro lugar, o próprio rei Davi agiu como um tolo, agiu como um nécio, quando fez um censo em Israel. E a Bíblia vai falar em 1 Crônicas 21, versículo 1, que Davi deu ouvidos a Satanás. Satanás soprou no ouvido dele e falou: levanta e faz um censo. Fazer um censo não é errado, irmãos. Mas o problema é que os números encheram o coração do rei. E quando ele soube que em Israel possuía 1.100.000 homens que puxavam a espada e que em Judá eram 470.000, o seu coração se encheu. O seu coração ficou: eu sou um homem poderoso. Eu sou um líder de sucesso. Eu não era nada. Eu estava cuidando das ovelhas. Eu estava atrás das malhadas. Olha o que eu fiz. E esse homem se arrebentou e trouxe um castigo para todo o povo. O que é agir como um tolo? Bom, agir como tolo é dar as costas para Deus quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece estar ruim. É agir como a mulher de Jó fez. Agir como um tolo é pensar que servir a Deus é um parque de diversões. Agir como um tolo também é retribuir o bem que as outras pessoas te fizeram com o mal, como fez Nabal para Davi. Davi foi bom para ele, mas ele retribuiu com ingratidão. E quantas pessoas nós conhecemos que são assim? Você ajuda e o que você recebe é a paga da ingratidão. Essas pessoas são nécias, são tolas. Agir como um tolo é dar ouvidos à voz de Satanás e pensar que o sucesso que você tem e que a prosperidade que você tem é fruto exclusivamente seu e que foi você que conquistou. Ô meu irmão, essa é uma mentira grande de Satanás. Em segundo lugar, nós vemos que devemos viver como sábios.
Não vivam como tolos, mas vivam como sábio. O que é o sábio aqui? O sábio não é uma pessoa cheia de diploma. Muito pelo contrário. O texto está dizendo que o sábio é aquele homem ou mulher que consegue aplicar com habilidade a sabedoria na sua vida. Porque a gente conhece um monte de pessoas que têm diplomas, mas não conseguem aplicar na vida prática. São teóricas, mas não são práticas. Nós conhecemos pessoas que não conseguem assinar o próprio nome, que assinam com o polegar, mas que são dotadas de uma sabedoria absurda. Por quê? Porque o que elas conhecem, elas conseguem praticar, aplicar de forma prática nas suas vidas. Ao contrário, o tolo, o sábio aplica na sua vida os ensinamentos do Senhor Jesus. Se você olhar em Mateus capítulo 7, do 24 em diante, do 24 ao 27, Jesus assemelha dois homens. E ele diz que o homem sábio é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Esse é semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa em cima da rocha. Mas o tolo não. O tolo só ouve. E a palavra está sendo pregada. A palavra está sendo anunciada. Mas o tolo, ele só está ouvindo e não está praticando. O tolo não está praticando. E esse homem constrói a sua casa sobre a areia e a destruição dessa casa é certa. A sabedoria, então, ela não consiste apenas em ouvir, mas em ouvir e praticar. Ouvir e praticar a palavra de Deus. De que adianta você saber, mas não colocar em prática? E como nós temos visto, irmãos, pessoas que estão sofrendo nesses últimos tempos, pessoas inteligentíssimas, mas com a vida destruída, porque sabem, aliás, elas ouviram, mas não colocam em prática, estão agindo loucamente, seguindo seus próprios ideais e conceitos. Leia o texto então da seguinte maneira: portanto, Igreja Batista Manancial, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas mais do que isso, leia o texto e depois da vírgula coloque o seu nome. Eu vou fazer assim: portanto, Diego, tenha cuidado com a maneira como você vive. Não viva como um tolo, mas como um sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como você tem vivido a sua vida? Você está contente com a maneira que você tem vivido? Você está contente com a sua realidade atual? Você está feliz? Porque se a sua resposta for não, provavelmente é porque você plantou errado no passado e você está colhendo hoje. Você plantou errado no passado e está colhendo agora, no presente. E hoje Deus lhe trouxe aqui para você aprender a viver como um sábio. Então hoje você tem a oportunidade de plantar a boa semente, para que no futuro a sua realidade seja diferente. Em terceiro lugar, nós precisamos aprender também sobre o significado de remir o tempo. O que significa essa frase, remir o tempo? Bom, remir significa literalmente comprar, resgatar, redimir. É isso que significa remir. Mas a raiz da palavra, a raiz etimológica dessa palavra é muito profunda, porque ela significa comprar na praça, comprar na feira, sair para comprar. Mais do que isso, ela significa literalmente, no contexto da época, comprar ou resgatar um escravo da sua escravidão. Paulo, ao escrever esse texto, ele usa a palavra, o termo mais profundo na língua grega. E ele fala: vocês precisam dar importância para isso, para a remissão do tempo de vocês.
Vocês precisam dar importância, porque foi exatamente isso que Cristo fez conosco. Ele nos o quê? E diz as Escrituras que Ele nos remiu, Ele nos resgatou, Ele nos comprou. Nós éramos escravos e Ele nos tornou livre. E o apóstolo Paulo inicia essa carta para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 1, no versículo 7, e ele diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E agora Paulo pega a mesma palavra e aplica ao tempo. Da mesma maneira que Cristo nos remiu, que Cristo nos comprou, que Cristo nos redimiu, nós devemos assim fazer com o tempo. Agora que nós sabemos o que significa remir, nós precisamos ver o versículo por completo. E o versículo 16 diz: remindo o tempo, pois os dias são maus. Remindo o tempo, pois os dias são maus. E nesse versículo nós vamos encontrar duas palavrinhas que parecem sinônimos, mas não são: tempo e dias. Tempo e dias. E é muito interessante que quando a gente olha para o grego, tempo aqui no original é a palavra kairos. É a palavra kairos, que significa tempo oportuno ou tempo específico. E a palavra dias, que aparece no mesmo versículo, é a palavra cronos. E esse sim é o tempo que nós conhecemos, que nós medimos, que nós cronometramos. Anos, meses, dias, horas, segundos e assim por diante. Quando nós vemos o versículo remir o tempo, kairos, pois os dias, cronos, são maus. Isso implica que nós não podemos permitir que momentos ruins da nossa vida, que momentos difíceis que nós vamos enfrentar nas nossas vidas, que dias maus que nós vamos enfrentar na nossa vida, que situações difíceis e complicadas nos façam perder o tempo oportuno de Deus nas nossas vidas. Remir o tempo, porque os dias são maus, é isso. Não percam por conta de dias ruins o tempo oportuno de Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, e esses dias maus não são capazes de frustrar esses planos. Nós precisamos entender isso. Não vivam como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, resgatando o tempo, pois os dias são maus. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão frustradas, vivem debaixo de um arrependimento, porque perderam grandes oportunidades por conta de dias ruins. Quantos pais, quantas mães, quantas famílias, quantas oportunidades perdidas. Talvez você, por conta de 5 minutos ruim no seu trabalho, você frustrou um tempo oportuno dentro da sua casa. Por causa de uma fechada no trânsito, de alguns segundos, você frustrou um tempo oportuno com a sua esposa, ou ao contrário disso. E Paulo está dizendo que os dias são maus, mas que nós devemos remir o tempo oportuno. Quantos homens perderam oportunidades valiosíssimas com os seus filhos, com as suas esposas, com os seus amigos, com pai, com mãe, por conta de uma hora ruim do dia, estragaram o dia inteiro. E os dias são maus, mas existe um tempo oportuno. Oh, meu querido, o tempo não volta atrás. Faz parte da vida nós enfrentarmos dias ruins. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse que basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículo 34. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quantas famílias estão machucadas porque os pais não conseguem lidar com coisas do trabalho no trabalho e levam tudo para dentro de casa.
Quantos pastores eu conheço que os filhos, se não se desviaram, beiraram a se desviar, porque o pai não sabia desvincular a igreja do pai. Nós precisamos aprender a remir o tempo. Existe um tempo oportuno, existe um projeto que Deus confiou a você, esse tempo maravilhoso, e os dias maus não podem roubar de você esse projeto, esse tempo maravilhoso que Deus confiou para você. Por isso a importância de aprender, adquirir, comprar, resgatar, remir o tempo. Remir o tempo. Bons cristãos, eles são bons administradores do seu tempo. Ô meu irmão, o dia tem 24 horas. Se fosse necessário mais horas, Deus tinha criado um dia com mais horas. Mas não, nessas 24 horas você consegue ter um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade com a sua família, um tempo de qualidade no seu trabalho e um tempo de qualidade descansando. Não arrumemos desculpa. Deus criou um dia com 24 horas, o que está faltando para nós é organização. Bons cristãos fazem o melhor uso possível das presentes estações da graça de Deus. Nem sempre vai ser verão na nossa vida. Nós aqui em Xereda já estamos precisando de um inverninho, né, irmãos? O verão é bom, mas de vez em quando a gente precisa enfrentar um inverno. E assim vai ser no nosso casamento, nem sempre é verão no casamento, às vezes é necessário passar um inverno. Nós precisamos aprender a remir esse tempo, administrar esse tempo, cuidar desse tempo. Em segundo lugar, remir o tempo também significa estar em alerta contra as tentações de Satanás. Porque Satanás está rugindo como um leão ao derredor. Nós não podemos parar porque os dias são maus. Nós não podemos parar como igreja porque os dias não são promissores. Muito pelo contrário, nós devemos olhar para isso e pregar a boa palavra a tempo e fora de tempo. O momento é agora, a bola está com a gente. É a nossa vez de pregar o evangelho, é a nossa vez de ensinar uma geração a adorar a Deus. Agora está nas nossas mãos. Ah, pastor, não é como era antigamente. Glória a Deus que não é como era antigamente. É agora, e agora nós vamos fazer o nosso melhor. É nessa geração que nós precisamos manifestar a presença de Deus. E Deus quer usar você, Ele tem um tempo oportuno na sua vida. Agora você precisa aprender a administrar os dias maus. Como igreja, nós não podemos perder tempo com coisas transitórias. Não podemos perder tempo com coisas supérfluas. Nós devemos resgatar o propósito de Deus nas nossas vidas e usar os dias maus para darmos bom testemunho de cristãos. Exemplo: alguém está perseguindo você no trabalho? Seja um bom cristão. Aproveite essa perseguição para dar testemunho. Alguém lhe deu uma fechada no trânsito? Não briga com ele não, ou com ela. Não mostra aquele dedo lá, mostra esse aqui, ó. Abençoa, vai com Deus abençoado. Você não sabe como é que está sendo o dia daquela pessoa. Alguém está perseguindo você dentro da sala de aula, porque você é um jovem cristão. Ora por essa pessoa e daqui uns dias vai ser você e ela sendo perseguido, porque Deus é hábil em pegar perseguidor e transformar em perseguido do seu evangelho. Todas essas nossas dificuldades, todos esses dias maus, são oportunidades para nós remirmos o bom tempo do Senhor nas nossas vidas. Em terceiro e último lugar, nós lemos no versículo 17: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre a vontade do Senhor para a sua vida. E talvez você possa estar se perguntando: pastor, mas qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Bom, a vontade específica do Senhor para a sua vida eu não sei. Eu sou só pastor. Tem um bando de charlatões aí que diz que adivinham coisas, mas eu não tenho espírito de adivinhação, irmãos. Graças a Deus por isso. Mas a Bíblia nos mostra uma vontade geral
de Deus. Então, se você está esperando que eu diga com quem você vai casar, com quantos anos você vai casar, quantos filhos você vai ter, que curso você vai cursar, esquece. Isso não vai acontecer, nunca. Eu nunca vou falar isso para você. Mas eu posso revelar para você, segundo as Escrituras, o plano que Deus tem para os seus filhos. O plano que Deus tem para os seus filhos. Bom, Deus quer, e diz assim o texto: mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Em primeiro lugar, que você seja e se comporte como um filho amado. Versículo 1 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sem sombra de dúvida, Deus quer que você se comporte dessa maneira. Em segundo lugar, versículo 11: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Eu sei que nós estamos vivendo aí num mundo onde você não pode reprovar nada, né? Dizer que é errado ou que é certo, mas a Bíblia diz que os filhos de Deus podem sim reprovar algumas obras. Então não seja participante, não seja coparticipante dessas obras, mas trate de reprová-las. Em terceiro lugar, Deus quer que você, que hoje está aqui dormindo, desperte. Deus quer que você seja iluminado pelo Espírito Santo. Deus quer que você seja iluminado pelo seu Filho Jesus Cristo. Versículo 14: por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Você que está desmotivado, você que está igual um morto-vivo, Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer encher você de novo ânimo. Deus quer assoprar na sua vida e acender esse braseiro no seu coração. Isso Deus quer fazer. Em quarto lugar, Ele quer que você viva como sábio e não como um tolo, que é o versículo que nós lemos. Deus quer que você seja sábio. Deus quer que você coloque em prática aquilo que você tem aprendido. E em último lugar, versículo 18: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Deus quer encher você com o seu Espírito. A promessa de Joel se cumpriu, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Velhos, jovens, moços, moças, todos serão cheios do Espírito Santo. Deus quer encher você do Espírito Santo, mas para isso você precisa deixar de ser tolo. Para isso você precisa deixar de ser tola, começar a viver como uma pessoa sábia, começar a se comportar como filho de Deus, a ponderar como você está vivendo. Não permitir que os dias maus, que os momentos ruins furtem do seu controle o plano que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Coloque-se de pé no seu lugar. Paizinho querido, diante do Senhor nós estamos. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, bendizer o teu nome e dizer que o Senhor é santo, poderoso, que o Senhor, ó Deus, tem falado aos nossos corações. Não permita, meu Pai, que nós venhamos viver como tolos, mas que nós venhamos, ó Deus, a viver como pessoas sábias, como, ó Deus, verdadeiros filhos do Senhor. Perdoa, meu Pai, o nosso coração, que muitas vezes, ó Deus, pela ignorância tenta se afastar de Ti. Mas, Senhor Jesus, que nessa noite, se há alguém aqui, meu Deus, que está vivendo, ó Pai, de uma maneira a qual o Senhor não se agrada, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, esteja convencendo essa pessoa, meu Pai. Esteja despertando desse sono, Senhor. Que esteja colocando de pé, meu Pai. Usa-nos, ó Deus, assim nós oramos no Teu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, e clamamos por Ti, porque queremos viver
para te engrandecer. Assim nós oramos em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém.